CBN Bahia. Entrevista. Estamos recebendo aqui na Rádio CBN Salvador o Dr. Marcos Travessa. Ele é médico, cirurgião ginecológico e vamos falar sobre miomas uterinos. Dr. Marcos, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Prazer nosso, prazer recíproco. Estar de volta aqui a essa casa, falar um pouquinho sobre mioma. Doutor, eu queria que de início o senhor explicasse pra gente o que são os miomas uterinos e queria que o senhor falasse se eles são muito comuns na vida da mulher. Perfeito. Os miomas uterinos, eles são os tumores benignos. Quando a gente fala de tumor, não está associado a câncer, tá? São os tumores benignos mais frequentes na mulher, né? Então, as estatísticas mostram que cerca de 80% das mulheres, em algum momento da vida, elas vão apresentar miomas. Isso não quer dizer que esses miomas eles precisam ser tratados cirurgicamente ou de alguma forma mais invasiva, tá? Porém, nos exames de rotina, a rotina feminina que é feita atualmente, não é pouco frequente se fazer uma ultrassonografia, por exemplo, e ser detectado um mioma assintomático, por conta da alta prevalência desse tipo de tumor na população feminina. Agora, há uma fase da vida onde essa incidência ela costuma ser mais comum, como por exemplo durante a idade reprodutiva? Com certeza. Os miomas, eles são tumores que eles respondem aos hormônios que são produzidos nos ovários, principalmente o estrogênio, tá? E a gente sabe que existe a fase reprodutiva, o pico de estrogênio, é onde a mulher mais produz estrogênio. Então, é onde esses tumores eles são mais estimulados. Tanto sim que, algumas vezes, a paciente está ali terminando a fase reprodutiva, iniciando a fase da menopausa. Às vezes o mioma ele até decresce de tamanho, às vezes um mioma que seria cirúrgico, a gente prefere observar para levar até menopausa, para justamente cair os níveis hormonais e essa mulher não precisar ser submetida ao tratamento cirúrgico, por exemplo. Então, a fase de maior incidência, sem dúvida nenhuma, é a fase reprodutiva da mulher, que gira aí, né? Não é nada muito certo, mas gira entre os 15 aos 49 anos da mulher brasileira, né? O senhor falou sobre a redução e aumento, novamente, do mioma. Há muitos casos de mulheres que fazem o acompanhamento ginecológico de forma correta, em que se detecta, né, um mioma e na consulta seguinte esse mioma ele reduziu. E algumas vezes o contrário, ele é menor e no seguinte ele já tem um valor aumentado de massa. Eu queria que o senhor indicasse se tem algum outro fator além da questão do estrogênio que pode fazer com que esse mioma ele aumente de tamanho e em quais casos é realmente imprescindível fazer a retirada por meio cirúrgico. Pronto, perfeito. Então, uma vez o mioma ele se surgiu o mioma, ele é difícil diminuir sem alguma intervenção, tá? Não existe uma medicação que a gente possa usar para poder diminuir esse mioma, fazer com que ele suma, tá? Entretanto, isso não necessariamente não quer dizer que esse mioma ele seja cirúrgico. O mioma ele vai ser cirúrgico apenas em determinadas situações. Primeiro, se o mioma ele estiver dificultando a mulher de engravidar de alguma forma e ela tiver esse desejo, tá? Segundo, se ele estiver causando algum tipo de sintoma, como os sintomas mais habituais são sintomas associados ao sangramento uterino anormal, sangramento uterino bem aumentado. A gente tenta tratar esse sangramento de alguma forma que seja uma forma clínica, né? Lembrando que sempre os tratamentos eles são uma escadinha, então a gente começa o tratamento através do uso de medicação, etc. Isso não está solucionando, ou então a mulher não pode usar medicação, porque na maioria das vezes são medicações contraceptivas e ela está querendo engravidar, ou seja, está no momento de vida outra. Então passa a ser um mioma cirúrgico também por conta disso. Ou então ele pode também tá dando sintomas compressivos, ou seja, ele está crescendo muito e comprimindo outros órgãos que estejam ao redor do útero, como por exemplo bexiga. A mulher começa a acordar toda noite várias vezes para ir ao banheiro fazer xixi, ou seja, começa a atrapalhar o sono.
dor durante a relação sexual por compressão do canal vaginal, dificuldade de defecar por compressão do reto. Então tem uma série de sintomas que pode ser atribuído ao mioma e ser resolvido através do procedimento cirúrgico. O senhor falou aí do estreitamento do canal vaginal e até do canal retal. Esse mioma, ele pode evoluir para um câncer, doutor? Então, existe uma associação de mioma com leiomiosarcoma, tá? Que é um tumor muito raro, é um tumor uterino muito raro, oriundo da musculatura uterina, tá? Mas a chance disso ela é muito baixa, e nos exames de imagem já se dá algumas pistas, algumas características de que ali não se trata de mioma, e sim de um leiomiosarcoma. Mas voltando a falar, é uma incidência muito pequena, tá? Então é por isso, e aí é importante para as mulheres que têm mioma, é por isso que é importante o acompanhamento, ou seja, mesmo que ela não sinta nada associado ao mioma, uma vez descoberto o mioma, ela precisa fazer esse acompanhamento rotineiro com o colega médico, para que observe se está mantendo as mesmas características, se houve mudanças de características, para poder ser feito o acompanhamento e a intervenção necessária. Doutor, o senhor falou a respeito dos exames de imagem. Como é que é feito o diagnóstico? Outros exames também são necessários para detectar os miomas? A detecção do mioma, ou seja, o diagnóstico, dizer se a mulher tem ou não mioma, habitualmente ela é feito por um ultrassom transvaginal, um ultrassom pélvico, de rotina. Aquele que a maioria das mulheres fazem, assim como faz o exame preventivo, tá? Ali ele diz se tem ou se não tem um mioma. Agora, o detalhamento preciso, por exemplo, para você fazer um planejamento cirúrgico, o ideal é que seja feito através da ressonância magnética com mapeamento de mioma, porque ali ele vai identificar o tamanho do mioma, a localização desse mioma, qual é a distância que esse mioma está para dentro do útero, qual é a distância que ele está para fora do útero. Tudo isso são informações, detalhes que vão ajudar no planejamento cirúrgico, para trazer mais segurança e até alinhar as expectativas relacionadas ao procedimento com a paciente. Com o avanço tecnológico, é possível hoje em dia se fazer cirurgias, microcirurgias, como se fala, por meio de robótica, com laser, etc. e tal, que cause menos impacto e até uma recuperação mais rápida da paciente? Sim, o tratamento de mioma ele tem avançado. Existem diversos tratamentos minimamente invasivos, né? E os tratamentos minimamente invasivos, eles estão associados não só à questão estética, como muitos pensam, mas à questão da recuperação. Que essa mulher volte a se inserir no mercado, volte a se inserir no seu papel social de uma forma bem precoce, tá? E nesse contexto a gente tem a embolização de miomas, tem as cirurgias menos invasivas, como a cirurgia por videolaparoscopia, onde é retirado os miomas, e mais atualmente o que a gente tem lidado no nosso dia a dia, que é a cirurgia robótica, né? Isso aí a gente já faz cirurgia para mioma, com retirada de miomas de grande volume através da cirurgia robótica, e a gente acredita que essa é uma ferramenta que veio para mudar o cenário das miomectomias realmente. Miomectomia é a cirurgia que retira só mioma e preserva o útero. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico, falando sobre miomas. Doutor, o senhor falou sobre sintomas, né, como os sangramentos. É possível uma mulher ter miomas e ele seguir de forma assintomática ou sempre vai apresentar algum tipo de sintoma? A maior parte dos miomas, eles são descobertos em exames de rotina, no qual a mulher não apresenta sintomas, tá? Então, ela vai ali no ginecologista, faz o preventivo ginecológico, mamografia, etc. E no ultrassom é descoberto que ela tem um mioma, tá? Não necessariamente ela vai apresentar sintomas relacionados àquele mioma, mas precisa sim fazer o acompanhamento ao longo da vida reprodutiva dela. O senhor falou sobre o exame da ressonância para fazer o rastreio. A ressonância, ela só é recomendada depois que faz a transvaginal e é detectado o mioma? Seria um exame complementar? Isso, a ressonância, até por conta do custo e da dificuldade também, da maior dificuldade de acesso para essas mulheres, a ressonância é utilizada na maior parte das vezes não como diagnóstico, tá? Mas sim como exame que ele vai fazer o detalhamento para fazer o planejamento cirúrgico, o planejamento da embolização, o planejamento de que tratamento será feito.
Eu vi um estudo dizendo que as mulheres negras têm maior incidência de mioma. Por que isso acontece? A medicina já tem uma explicação científica? A gente não sabe qual é a causa, provavelmente deve estar ligado a algum fator genético, tá? Mas fato que é que a população negra com certeza tem uma incidência muito maior de miomas, e é por isso que aqui a Bahia e o Rio de Janeiro, eles lideram, né, a questão de mioma. Então aqui, habitualmente médicos, colegas que vêm de fora e que vêm atuar aqui na Bahia, ficam impressionados com a quantidade de mioma que as pacientes aqui apresentam, justamente por conta dessa ligação com a afrodescendência. Nós estamos conversando aqui no CBN Salvador com o Dr. Marcos Travessa. Ele é cirurgião ginecológico. Doutor, tem algum tipo de característica genética? A mãe teve mioma, isso significa que a filha pode ter uma maior probabilidade de desenvolver a patologia? Sim, a gente não pode dizer que é genética porque não teve nenhum gene associado a isso, tá? Entretanto, existe um componente hereditário. Então, se sua mãe teve, sua filha tem maior chance de ter, assim como outras doenças ginecológicas, como a endometriose, por exemplo. A mulher tem 9 vezes mais chance de apresentar a endometriose caso tenha algum parente de primeiro grau que tenha apresentado anteriormente. Como é que está hoje a cobertura do atendimento às mulheres com mioma? Os planos de saúde, eles costumam cobrir esse tipo de tratamento, e no SUS há avanços também em relação à tecnologia? Tá. Aí a gente vamos trabalhar em 2 cenários, tá? No SUS, o que é que a gente se depara, com a maior dificuldade que existe relacionado a isso, é que essas mulheres, as que precisam de cirurgia, elas passem por cirurgias que conservem a fertilidade, ou seja, que preserve a fertilidade, tá? Muitas vezes no SUS elas são acompanhadas, e na maior parte das vezes mulheres que desejam preservar o útero para engravidar, elas são submetidas à esterectomia, retirada de útero, por ser um procedimento talvez mais comum, mais simples, que demande menos riscos associados. Então é esse o cenário que a gente vê, uma dificuldade da realização de miomectomias, tá? Alguns poucos serviços no SUS apresentam tecnologias como a embolização e a cirurgia por videolaparoscopia, mas aqui na Bahia ainda não temos a cirurgia robótica pelo SUS, certo? Tem aqui uma pergunta da ouvinte Carlane. Doutor, terapias hormonais são recomendadas no controle dos miomas? Carlane, muito obrigada pela sua pergunta. Então, o mioma, ele é um tumor que ele responde aos hormônios femininos. Então, as terapias com anticoncepcionais, por exemplo, tendem a baixar esses hormônios que são produzidos na mulher. Existe uma tendência ao controle do tamanho do mioma, tá? Não é uma certeza. E isso é importante frisar, porque muita gente começa a usar anticoncepcional, acha que o mioma vai ficar estagnado o tamanho, perde o acompanhamento, perde o segmento e de repente se depara com um mioma muito maior, porque foi informada que tinha certeza de que aquilo ali iria controlar. Então não é uma certeza, é uma tentativa de controle tanto dos sintomas quanto do tamanho do mioma, tá? Nós entrevistamos um convidado essa semana, acho que foi uma médica, sobre a questão dos alimentos superprocessados, tá? Saiu um estudo recente, acho que inclusive avalizado pela OMC, né? OMS, a Organização Mundial de Saúde. Falando tanto da questão de Trump, já veio com a Organização de Comércio, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que o consumo de alimentos ultraprocessados não há garantia de nenhum volume de consumo disso, assim como cigarro. Não sabe se você comer uma fatia de presunto ou um cachorro quente é tão nocivo quanto fumar um cigarro. A comparação exatamente é essa. Nesse caso do mioma também, esses aspectos de alimentação, principalmente nos dias de hoje, em que há muito consumo de industrializado, muita comida congelada, enlatada, por aí vai, isso também tem aumentado a incidência de mioma, pode impactar na saúde da mulher? Eu não lembro de nenhum trabalho nesse sentido mostrando uma relação entre causa e efeito, tá? Mas aí a gente vai para a prática clínica e o que a gente observa é que
pessoas que fazem um acompanhamento nutricional e que tem um hábito de uma dieta anti-inflamatória, por exemplo, ela consegue melhorar muito dos sintomas associados ao mioma, e às vezes até uma indicação cirúrgica ela ser desfeita por conta da melhora dos sintomas que foi associado aos hábitos nutricionais. Então isso a gente observa na prática clínica, tá? Mas não consigo realmente te dizer se existe nenhuma evidência entre causa e efeito de uso de alimentos ultraprocessados causando uma maior incidência de mioma. Não sei se existe isso na literatura, mas fato que em relação aos sintomas, as dietas, principalmente dietas anti-inflamatórias, elas ajudam muito na melhora de sintomas como redução de fluxo sanguíneo, redução de dor durante a menstruação. Então isso está bem associado aí. Doutor, como os miomas afetam a saúde emocional e o bem-estar da mulher, principalmente aquelas mulheres que precisam passar pelo procedimento cirúrgico e têm o sonho de engravidar? Tá, perfeito. Eu acho que o principal impacto que traz na saúde emocional, psicológica das mulheres portadoras de mioma, elas estão em duas vertentes. O primeiro é a realização do sonho da maternidade, né? Se aquele mioma está trazendo algum tipo de impacto, principalmente se aquela mulher já sofreu algum tipo de perda gestacional anterior, e aquilo vai criando mais e mais expectativa, mexendo com o sonho de ser mãe e ela não consegue, então isso termina acarretando, do ponto de vista psicológico e emocional, impactos bem negativos e até do relacionamento conjugal. Não é pouco frequente a gente se deparar com isso no consultório, tá? Esse é um aspecto. E o outro aspecto que também não é pouco frequente, principalmente no serviço público, por conta da demora dessa mulher até chegar ao procedimento cirúrgico, por exemplo, mulheres que sangram muito, mulheres que usam fraldas, mulheres que usam absorventes noturnos, tem que trocar absorvente noturno 3, 4 vezes, às vezes vai para o trabalho, quando senta, se não botar uma toalha embaixo, mela toda a cadeira. Então isso pode ser causado pelo mioma. Então isso tem as repercussões negativas associadas aos colegas de trabalho que não conseguem enxergar o motivo daquilo estar acontecendo, e aí uma série de outros desfechos aí que pode acarretar. Mas apesar disso tudo, né, desse impacto emocional que o senhor fala, tem muita mulher que adia o tratamento, seja com medo de ter que fazer uma cirurgia, ou de repente de ficar infértil. O que o senhor recomenda para essas pessoas que têm já até o diagnóstico do mioma ou uma suspeita de mioma, mas que adia de ir ao médico, de fazer um tratamento adequado em função disso? Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, é você buscar um médico especialista, um médico que entenda do seu problema, tá? Se for indicado a cirurgia, você como paciente, você precisa entender por que você precisa se expor ao risco cirúrgico, o que é que o risco cirúrgico vai lhe trazer de benefício, confiar nesse profissional que vai realizar o procedimento cirúrgico. E segundo, o terceiro aspecto que eu gosto muito de abordar com os pacientes e fazer os pacientes refletir você tem mais medo, receio do tratamento ou das consequências da doença? Isso é só uma reflexão e eu deixo para o paciente ponderar, tá? Na maior parte das vezes eles terminam tendo mais medo da doença do que do próprio tratamento, e é o que é o mais lógico, né? Doutor, uma certa feita eu vi uma matéria em um jornal onde falava de que uma mulher, ela foi diagnosticada com um mioma gigante. Ela não apresentava sintomas, apesar do inchaço no abdômen, mas não procurou o médico de forma preventiva. Como é que uma mulher consegue conviver tanto tempo com o mioma sem o diagnóstico? Isso é bem pouco provável. Talvez ela não tenha atribuído que o que ela sentia fosse causa dos miomas, né? Porque um mioma gigante, tem pessoas que chegam a ter miomas que chegam próximo à costela, né? Assim, a não ser que a pessoa tenha uma obesidade muito grande, que dificulte você se tocar, você perceber o seu corpo, né? Mas fora isso, o seu volume abdominal, ele vai crescendo constantemente. Isso causa dor, inclusive, né? Causa dor, causa desconforto. Tem pessoas que causam desconforto até respiratório, porque pressiona ela o pulmão, inspira, né? E não consegue
por conta do tamanho do útero que está batendo no rebordo costal, ou seja, na costela. Então, estou falando de casos extremos, de mioma gigantesco, né? Então, é muito pouco provável, ou então ela não consegue tocar, etc. Nesse caso que eu vi, a justificativa dela é que ela achava que eram gases. Sim. Por isso não procurou o médico. Teve outro caso que eu vi que a pessoa achava que era gravidez. Né? E assim, a gravidez que nunca acontece o parto, ou então os gases que nunca são eliminados. Então é bom a gente... É por isso, o acompanhamento ginecológico ele deve ser feito de forma periódica. Então, muito pouco provável que essa pessoa não tenha passado por nenhum ginecologista, ou assim, ela não fazia o acompanhamento de rotina e ela chegar a um ponto desse, né? Doutor, existem protocolos para quem tem mioma e não vai operar? Existem protocolos, sim, de acompanhamento, principalmente esse acompanhamento periódico, né? É discutido com o paciente a questão do uso de anticoncepcional, se ele está no momento de vida, se ela está no momento de vida que não está desejando engravidar, se ela tem alguma contraindicação para fazer ou não uso do anticoncepcional, e principalmente o acompanhamento, tá? Mas, e assim, a maior parte dos miomas, eu volto a falar, eles não são necessários à cirurgia, tá? Então, esse acompanhamento, ele se enquadra para a maior parte das portadoras de mioma. Uma pequena parcela, ela vai precisar ser operada de alguma forma. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Travessa, ele é médico cirurgião ginecológico. Doutor, o mês de julho é um mês de conscientização sobre os miomas. Tem surtido efeito? As pessoas têm tido um pouco mais de conscientização, no caso das mulheres? E como é que tem sido as comemorações deste mês? Aqui é uma avaliação pessoal, eu ainda acho que está muito aquém do que o que a gente precisa, principalmente quando se fala numa patologia tão prevalente e numa cidade onde tem uma população negra e que essa população ela está muito mais exposta ao aparecimento de mioma. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo, é de essencial, é fundamental para que a gente possa levar informação acerca da patologia e possa fazer com que as pessoas pensem sobre isso e busquem auxílio médico, porque existem soluções terapêuticas que vão ajudar a melhora da qualidade de vida, ao aumento da fertilidade, etc. Qual a mensagem que o senhor deixa para as mulheres que estão ouvindo a gente e estão adiando o cuidado com sintomas por meio do diagnóstico? O primeiro passo é buscar o ginecologista. Buscar o ginecologista, fazer o acompanhamento de rotina que toda mulher deve fazer anualmente ou a cada 6 meses. É o primeiro passo para você fazer um diagnóstico precoce. E o que é o diagnóstico precoce? Você citou uma paciente, uma mulher que estava com um mioma gigante. Então, nesses casos, já é difícil você conseguir preservar o útero, conseguir preservar o sonho da maternidade, e daí vem todas as suas consequências. Então, o diagnóstico precoce é o segredo do sucesso para evitar complicações futuras. Além dos exames de sangue, quais são os outros exames que geralmente são os de rotina? Ultrassom transvaginal, mamografia, ultrassom de mama e o Papa Nicolau, né? Esses são os exames que a mulher deve fazer de rotina para estar diagnosticando aí as principais doenças femininas. Dr. Marcos Travessa, médico cirurgião ginecológico, nosso entrevistado de hoje. Doutor, queremos agradecer a sua presença aqui com a gente e deixamos o convite para o senhor voltar mais vezes para a gente falar sobre os assuntos da ginecologia. Muito obrigada e um ótimo dia, doutor. Maravilha, gratidão é recíproca. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui contribuir com a população. Nosso entrevistado aqui na Rádio CBN, o Dr. Marcos Travessa, cirurgião ginecológico, falando sobre miomas uterinos e também o mês de conscientização sobre os miomas.